Olá, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Pode Incluir, o seu podcast da inclusão. Hoje eu tô aqui com duas gatíssimas, a loira morena do Tchan, da advocacia. E nós vamos aqui num papo super descontraído, super bacana, falar sobre o poder dessas mulheres aqui, atuando na área do direito, em várias atuações, em várias áreas. Gente, eu fico muito feliz e honrada também, né, de ter vocês aqui hoje. A minha amiga Larissa Muniz, essa maravilhinda Larissa. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Elane. Boa tarde, doutora Emanuela. É um prazer estar aqui com vocês. E eu me sinto muito honrada em poder fazer parte desse projeto. Como bem a Elaine disse, nós somos amigas, grandes amigas. E eu tenho tanto orgulho, amiga, de ver você crescendo, ver o seu projeto crescendo. Então, assim, quando eu olho para tudo isso, é difícil até me controlar. Então, o que eu posso desejar é que Deus esteja sempre contigo e que eu vou Amém. estar sempre aqui para poder te ajudar e vamos juntos. Amém. Oh, são Conte mulheres. comigo. Amém. Gente, a Larissa, ela, além dela fazer as coisas por nós, ela vai ainda me dar um pacotinho, que é essa mulher maravilhosa, gente. É um É a presente. doutora Manuela Delgado. Seja bem-vinda. Oh, muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou muito feliz e honrada também com o convite. E vamos lá, estamos pronta para o que deve é. Amém. A gente vai fazer essa imersão, gente. São vários assuntos, vários temas. Hoje a gente deixou muito livre, porque o direito ele é muito livre, né? Então a gente vai andando ali, vendo um pouquinho. E eu vou falar aqui um pouquinho um pedacinho só, gente, porque senão a gente vai ficar o podcast só do currículo delas. Essas maravilhosas, a Larissa, ela é especialista no direito empresarial e do trabalho, né? Ela é presidente da Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB de Águas Claras e ela também é membro da Comissão de Direito Sistêmico. Eu quero muito depois falar sobre cada tópico desse aqui e, sério, é algo sensacional a gente poder conhecer mais e mais, né, o direito. E a Manuela também, a doutora Manuela Delgado, ela é especialista em direito previdenciário e tributário. Gente, engenheira mecânica. Se você quiser dar pane no carro, é hoje, viu, Larissa? Aproveita. É uma linda, viu? Ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Águas Claras, e ela também é secretária da Comissão de Direito Previdenciário de Águas Claras, né? Então, assim, a gente vai falar sobre várias atuações aqui, né? Elas, para quem não conhece, são as nossas advogadas lá do Projeto Incluir, da parte previdenciária, as duas, estão nos ajudando com vários processos. As mãezinhas estavam já desesperançosas ali, falou, oh, meu Deus, eu não vou conseguir resolver, né, o BPC do meu filho e tudo, e elas vieram assim como um reforço para nós, né? Então, uma vez por mês elas vão lá. Eu acho que uma vez daqui a pouco tá começando a ficar pouco, né? Mas ela vai estar indo, as duas vão estar indo lá no projeto, né? Então você que vai precisar também de algum atendimento nesse sentido, né? Ou outros que elas façam atuação também. O Projeto Incluir está de portas abertas para recebê-las sempre. E nós temos essa parceria maravilhosa. Temos também alguns advogados conosco, né? O doutor Gustavo Siqueira. Temos várias pessoas que a gente atua ali. Eu falo, eu tenho o maior carinho pelo pessoal da área de direito, porque a gente, quando acredita na justiça mesmo, a gente vai pelos meios legais. Eu falo muito que a internet fez muito justiceiro meia-boca e não resolve nada. A gente ficar gritando em rede social não resolve nada, né? Mas antes da gente iniciar aqui, eu vou falar dos nossos queridos patrocinadores que nos apoiam, nos ajudam, e sem eles, nada disso aqui estaria acontecendo. Então, temos a agência Observe. Tá vendo, gente, essa qualidade? Olha, parece até que eu estou mais fluida, estou mais magra. Mas é graças a essa tecnologia. Do pessoal da agência Observe. Pessoal, vocês precisam conhecer, vai lá no Instagram, Agência Observe, tudo junto. Esse espaço maravilhoso que elas tiveram o prazer de conhecer, área cowork, esse espaço de compartilhar, ser e realizar. A gente fica localizado aqui no Valparaíso, né, nessa principal do Banco do Brasil, em direção do fórum. Vocês têm que vir conhecer o área cowork, fazer vários network aqui dentro. Vai lá, área.coworking.
E o próximo, Away Clube de Negócios, que são jovens, gente, jovens que estão ali trazendo várias sacadas do empreendimento, de empreendedorismo, né? Então, vá lá conhecer o pessoal do Away. Tem podcast também. E por último, Base Multicred. Gente, já falei, para você fazer empréstimo consignado, adiantamento de FGTS, qualquer coisa nesse sentido, quer dinheiro, você não dá dinheiro. Então, não caiam em golpes, vai numa empresa séria e a Base Multicred te dá essa segurança e essa certeza de você conseguir pegar o seu dinheirinho ali, pagar todo mês, vir descontando em folha, enfim. Entre em contato com a Base Multicred. Depois a gente vai deixar aí na descrição, fala que você foi pelo Projeto Incluir, vocês vão ganhar um descontinho maravilhoso, viu, gente? Então, pessoal, vamos aqui falar agora com essas moças maravilhosas. Vou pedir para vocês só falarem, dar uma pincelada em cada assunto, né? E eu queria começar só sobre essa atuação que vocês estão tendo agora lá no Projeto Incluir. O que tem sido feito ali, né? Esse trabalho que já se iniciou. Hoje foi o segundo encontro, né? Que vocês tiveram com as mães. E tá sendo muito bacana, porque elas estão se sentindo tão acolhidas. A gente tá tendo um feedback tão grande, porque vocês ouvem, né? E quer saber tudo, a história. Então, vocês dão um retorno muito bacana. Isso tem sido tão positivo para elas, né? E ver que vocês fazem mesmo por amor. E isso é uma das marcas do Projeto Incluir. E aí, quando a gente encontra pessoas nesse sentido também, a gente fica muito feliz. Então, é uma parceria que nós já sabíamos que daria certo. E eu tô aqui para dizer o feedback das minhas mães também para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu gostaria de começar com a palavra, doutora. Primeiramente, eu vim no Dia das Mães, no evento que você tinha me convidado. E quando eu estava lá, minha amiga, eu senti no meu coração que eu tinha que te ajudar de alguma forma. E pós o evento nós conversamos, eu perguntei qual era a necessidade do seu projeto, o que eu poderia fazer para acrescentar. E você falou, olha, a gente precisa da entrada nos pedidos de BPC, de LOAS, né? E não é a minha área de atuação específica, né? Eu sou especialista em direito empresarial, em direito do trabalho. E eu falei, meu Deus, quem que eu tenho para direito previdenciário? E eu conheci esse anjinho, que é a doutora Manuela, que assim, além de um ser humano incrível, eu já te falei isso várias vezes, assim, que eu de fato te admiro muito. É uma profissional que eu acho que, antes de tudo, ela leva o coração e a empatia dela. Então, quando era essa necessidade, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça e eu tenho certeza, assim, que será uma parceria por muitos anos, né? E o que foi muito engraçado, que quando eu liguei para ela e conversei, eu falei, Manu, tô com esse projeto, eu quero ajudar, não sei como ajudar, mas vamos lá, vamos entender do que é, o que a gente pode fazer. E ela foi, assim, imediato. Agora, vamos marcar, já agenda o atendimento, vamos falar com a Eliane, vamos criar um grupo. E assim, foi tomando uma proporção que acho que está sendo até mais rápido do que a gente imaginava. Então, primeiramente, antes de ser advogada, acho que nós somos seres humanos e eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter aceitado esse projeto comigo. E eu tenho certeza, assim, que a gente vai conseguir ter bons frutos e olhar para trás e ter orgulho de tudo que a gente está construindo agora, né? Então, acho que é esse o primeiro passo. E agora eu vou passar um pouco a palavra para ela explicar também sobre como que é o nosso atendimento e aí eu vou continuando aqui, a gente vai juntos. Então... Ai, muito obrigada pelas palavras queridas. Eu estou muito grata e muito honrada de estar nesse projeto realmente. Como você já disse, né, eu sou engenheira mecânica, eu vim das exatas, da matemática, e quando eu me propus e me apaixonei pelo direito previdenciário, eu pensava muito no cálculo da aposentadoria, em revisões, em valores, e aí começam a vir as demandas, né, e vem muitas questões sociais. E eu sempre tive essa vontade, eu ainda falava assim, olha, vai chegar um momento que uma vez por semana eu vou atender em alguma questão social. E aí, já estava fazendo um trabalhinho ou outro, quando a doutora Larissa me chamou, eu topei na hora, né? Foi imediato. E foi impressionante a nossa sinergia, porque o projeto ele tem muito a ver com a forma como eu acredito. É um projeto que ele realmente está disposto a fazer a diferença, ele já tem coisas concretas sendo realizadas em diversas dimensões, e a gente chega lá, a gente ouve, né, as mãezinhas, a gente entende cada situação e a gente realmente busca dar uma solução
para aquela mãezinha do que ela realmente precisa, né? É um caminho árduo, porque não é fácil. A gente tem, por exemplo, uma mãe de uma criança autista, ela tem uma série de níveis, né, de como a situação dela se apresenta. A gente precisa entender a situação social dessa mãe, porque muitas vezes você vai falar assim: nossa, mas o pai trabalha, até ganha bem. Mas ele ganha bem para uma família comer, ir numa escola pública, utilizar uma saúde pública. Porém, essa criança, ela tem necessidades alimentares especiais, ela tem necessidades escolares. A lista de encaminhamento de especialistas dessa criança, ela precisa de um acompanhamento nutricional, TO, psicólogo, fonoaudiólogo. É uma gama de necessidades que não dá, é impossível que você viva com uma criança bem cuidada, como ela realmente precisa, dependendo apenas da rede pública. Então, esses pais, eles são verdadeiros guerreiros. E vou aproveitar para dizer que eu estou aprendendo muito contigo. Muito, Eliane, porque assim, você realmente vive isso na prática, vive, né? Conhece e tem uma postura muito legal de eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente por mim, por ela, por quem tiver possível. E tem uma firmeza de posicionamento. Isso ajuda muito a gente também, que a gente está sempre aprendendo. Eu me sinto sua estagiária. Estou ali aprendendo muita coisa e estou achando essa experiência extraordinária, né? Vamos em frente, é isso. Não, gente, eu vou ser bem honesta no sentido de todas as vezes que passavam pessoas pela minha cabeça e tudo, e eu falava assim, não é por não gostar, não, mas eu tinha que entender um elo de ligação entre as minhas mães. Porque eu consigo saber quem é que vai me dar trabalho. Porque, gente, a gente não é fácil, a gente é ser humano. Então, cada um tem as suas partes ali especiais, né, de tratamento. Umas pessoas vão ter mais dificuldade de verbalizar e tudo, enfim. E aí eu falava, eu preciso tentar alguém no qual vai se encaixar com as mães. E quando eu ficava assim, eu falei, gente, e eu tô vendo ali, a Larissa tá postando agora bastante coisa, eu fico muito feliz. Gente, vocês têm que acompanhar depois, a gente vai passar o arroba de vocês, vou deixar na legenda também para vocês seguirem elas no Instagram, para vocês acompanharem esse trabalho, porque, gente, quanto mais mulheres, né, no direito, eu acho que as coisas se solucionam muito mais rápido. Desculpem os homens, mas essa é a verdade. As mulheres, elas vêm para dar aquela geral ali, para poder arrumar, e são detalhes, né? Então você consegue observar que são nos mínimos detalhes que no detalhe você ganha uma causa e no detalhe você pode perder. Então eu acho que nesse sistema que vocês vão fazendo é muito dinâmico, é muito acolhedor, né? Então todo mundo que chegou lá e tudo se sentiu bem representado, se sentiu acolhido, e muitas vezes a gente tem a questão do horário, né? Então por ser um trabalho de social também, você tem demanda, tem um dia a dia, tem que buscar a menina na escola e tudo. Então, são tantas demandas que a gente compreende. E mesmo assim, a qualidade... Gente, a gente tá em Valparaíso, elas vêm de Brasília, Águas Claras, né? Você tá morando onde, amiga? Riacho Fundo 1. Riacho Fundo 1. Então, gente, é tanta coisa, assim, que você fala assim, olha, uma tá encontrando a outra pra vir aqui. E dá certo. E nem parece que esse rostinho lindo tava até de madrugada fazendo petição, né, gente? Hoje é a nossa vida de advogado. Eu e a doutora Manuela, a gente conversa muito nos bastidores, assim. Eu, particularmente, quando eu vejo um advogado ou advogada, eu tenho vontade de abraçar e oferecer uma xícara de chá, um café, porque eu sei a luta que é, assim, até esses dias eu fiz uma entrevista para a Rádio Justiça e a gente estava falando sobre a qualidade do sono, né? Tá vendo que um gancho puxa outro, né? Mas só fazendo um adendo. A profissão de advogado, a profissão de médico, a gente acaba que a gente se doa muito, então assim, exige muito de nós, e como a gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta, então a gente perde um pouco a mão em relação a isso, então você
esse trânsito entre a vida pessoal e profissional é muito assim complicado de você manter um equilíbrio. Então acaba que o profissional ele pesa mais, exige mais. Então quantos finais de semana a gente não tem finais de semana, não tem feriado, a qualidade de sono. Então assim é complicado. Eu luto muito pela bandeira anti-burnout e várias vezes eu me vejo ali quase nela. Então assim quando eu percebo que eu tô assim num staff mental cansada, aí eu paro. Mas a gente tem que ajudar, tem que fazer, então é bem desafiadora. A advocacia, amo, não me vejo em outra profissão, me sinto completamente realizada. Montamos o nosso escritório, você sabe, inclusive já te convidei 1 milhão de vezes, amiga. Vou convidar de novo. Gente, Prometo, eu prometo que eu vou. É uma realização de um sonho. Então, a gente que tem o nosso próprio negócio, então, assim, não tem hora. Você Sim. trabalha o tempo todo. Acorda, tento fugir ali um pouquinho para academia, mas, né, escritório, trabalho, demanda. E vir aqui é um grande prazer pra gente. Então, porque a gente tá pela causa, é pelo projeto. Então, ontem eu tinha que cumprir, fiquei até de madrugada, mas hoje, 6 horas da manhã, já tava de pé. Falei, Manu, vamos embora. E é isso, e todo mundo feliz, né? E Manuela, gente, a doutora Manuela, assistindo aula no carro. Na vida, a gente não perde tempo. Eu assisti passiva também. E a vida é assim, é da advocacia, né? A gente tem que otimizar o nosso tempo, né? Enfim. Não, e eu de verdade, é uma das minhas paixões. Eu já ganhei causas assim de sozinha, sem advogado, e ali pesquisando e tudo, e o direito ele é muito amplo, né? Então, uma das coisas que nós vamos falar aqui também sobre essa questão da humanização no direito, né? Que eu acho que é algo super importante que nós precisamos estar atuando, né? O quanto nós podemos estar ali falando com as pessoas e tentando humanizar, de tentar entender, até mesmo para evitar certos de processos judiciais que estão abarrotados e às vezes é por umas besteirinhas, né? A gente vê tanto processo por causa disso aqui, sabe? É por isso que você tá aqui, né? Então, assim, eu acho muito legal essa parte, né? Nós conversamos aqui nos bastidores falando sobre essa parte. Vou começar por ela, vou começar de baixo para cima. Sobre, né? Você é membro da Comissão do Direito Sistêmico, e eu falei assim, de todos que você falou aqui, o único que eu não consegui ver, né? Não era palpável para mim até então. Sobre essa questão, eu falei, é novo esse direito sistêmico? Como é que funciona? Vamos lá, primeiro, né? O direito sistêmico é uma abordagem nova que a gente está trazendo literalmente a humanização do direito, né? Então, é você olhar para as partes, chamar as partes, tentar, seja negociar, tentar uma arbitragem, uma mediação, para depois, se você não conseguir resolver aqui previamente, aí sim você pensa em ajuizar uma ação. Por quê? Evita-se muitos desgastes, o tempo, a morosidade do sistema judiciário, todos sabem o quanto que demora. Então, às vezes, as pessoas elas só querem ser ouvidas, elas querem conversar. Então, nós atendemos o direito sistêmico, todas as áreas. Direito de família, empresarial, a gente pode trazer o sistema organizacional, direito penal, enfim. Inclusive, existem alguns juízes que utilizam, o advogado ele não pode constelar, a gente fala inclusive de constelação familiar, constelação organizacional, mas você pode, como advogado, você acompanha um constelador, um facilitador, e ele vai fazer a constelação para entender o motivo que está acontecendo aquele problema. Então, isso é uma das nuances do direito sistêmico, não é somente a constelação. Nós chamamos o direito sistêmico de direito multiportas. Então, eu faço parte da comissão de direito sistêmico aqui da OABDF, é uma comissão nova. Nós, inclusive, estamos lançando um livro agora, se Deus quiser, em agosto, sobre o direito sistêmico e multiportas. Somos 15 autores, cada um vai falar sobre a sua área. Eu estou falando de direito empresarial, que é a minha área de expertise, o direito multiportas na dissolução de sociedade. Então, é uma humanização. Apesar de eu estar falando de pessoa jurídica, eu estou falando que antes de ser pessoa jurídica, eu tenho uma pessoa física ali por trás. Então, vamos chamar as partes, vamos conversar, vamos tentar encontrar o melhor caminho para a gente fazer essa retirada dessa sociedade, essa exclusão dessa sociedade. Então, é isso, é você literalmente humanizar. Eu, como profissional, acredito que a Manuela, a doutora Manuela também,
isso demanda muito da gente, né? O extrajudicial, para o profissional, o advogado, ele demanda uma celeridade para a gente muito maior. Então, assim, é muito mais desgastante profissionalmente, só que a gente traz um resultado e uma personalização para o nosso cliente muito maior. Então, como a gente preza muito pelo atendimento, acho que isso é uma das nossos princípios basilares, assim, que encaixou muito bem, é a gente conseguir ter essa autonomia de vontades, porque quando eu, inclusive, penso num processo judicial, eu estou levando para um terceiro, que eu vou ter sempre teses jurídicas, embasamentos para os dois lados. E aí vem o terceiro imparcial, que é o juiz decidir qual lado que faz mais sentido ali para ele, e cada jurisdição tem um entendimento. Então, assim, não tem nada consolidado, nada previsível quando a gente fala de um judiciário. E quando eu falo de uma mediação, de um multiportas, uma arbitragem, você entende que eu estou ouvindo as partes e que é muito mais fácil. A gente fala no empresarial, o ganha-ganha. Então, você cede um pouquinho, ele cede aqui, a gente tenta um acordo e todos ganham. Então, assim, é esse que a gente tenta o melhor caminho. E nisso, vamos trazer um exemplo clássico que eu trabalho, uma dissolução de sociedade. Se eu vou para o extrajudicial, numa negociação, por exemplo, eu resolvo em 3, 4, 5 meses, porque a gente vai fazer o valuation da empresa, vai trazer todos os valores, quanto que vale. Então, acaba que demanda muito essa auditoria, essa perícia contábil. Se eu for para um processo judicial, eu estou falando de 2, 3, 4, 5 anos para resolver a mesma coisa que eu resolveria em meses. Então, até quando a gente vai falar de tempo e de dinheiro, olha o tanto que você vai ter que investir a mais para você chegar e não tendo o resultado favorável que você queria. Então, assim, é muito mais estratégico para as partes você dar um passo para trás e falar, tá, tudo bem. Você entende? Se a gente tentar olhar aqui como um todo, lógico, tem vezes que a outra parte notoriamente está dificultando. Então, a gente tenta, lá no perfil do nosso escritório, a gente sempre tenta resolver o extrajudicial. Independente da área. Lá nós atuamos no direito de família, sucessões, condominial, empresarial, trabalho. A gente tenta conversar com a outra parte, negociar, fazer uma mediação. Se a gente perceber que não vai conseguir, que a pessoa está colocando, a gente fala de imbróglio, ela está dificultando aquilo, aí sim eu vou para o judiciário e aí a gente vai notificar, a gente faz ata, a gente também documenta tudo que a gente está fazendo no extrajudicial para munir de provas para um processo. Então, assim, o nosso escritório, o atendimento que a gente dá é um atendimento completamente humanizado. Inclusive, entramos nessa comissão justamente por isso. A gente se sentiu muito acolhido e fazendo sentido para o que a gente acreditava. A gente falou, eu tô tão cansado do mesmo, só de processo, que às vezes tem advogados que tem um perfil muito imbativo, que ele não quer nem ouvir outra parte. Parece que até o cliente quer ser ouvido, mas o advogado, ele já entra ali parecendo que é um galo de briga. Aí às vezes eu lido com esse tipo de profissional e assim, eu sempre mantenho muito a calma e falo, doutor, você tá vendo que você tá prejudicando o seu cliente? Calma. Então, assim, é muito desafiador lidar com essas personalidades, mas, assim, a gente tenta levar e achar a melhor solução possível para o cliente. E eu vou te falar que eu tenho visto muito essa questão da saúde mental, né? E agora eu vou até te perguntar, dar esse feedback, essa bola, vou passar para você. Na questão, como você é especialista na área previdenciária, a minha dúvida, muitas pessoas estão adoecendo por questões psicológicas, porque principalmente, para mim, eu vejo muito assim, as pessoas brigando por coisas pequenas, coisas bobas, coisas fúteis, entrando, mas é porque eu tenho razão. As pessoas não estão mais querendo resolver as coisas como antes, né? Então eu vejo que tá todo mundo assim, gente, uma vez eu escutei de uma pessoa muito próxima a mim, que era uma coisa tão boba. Eu falei assim, não, mas é só você assinar. Resolve com a minha advogada. Aí eu falei, nossa! Aí depois lá vem o cão arrependido com o rabinho entre as pernas. Não, você pode me ajudar lá a fazer. Porque não era, sabe? A pessoa às vezes não quer nem ouvir e tudo. Então, assim, quando a gente fala do previdenciário, a gente só pensa o quê? Em pessoa com deficiência e idoso. Né? Mas o previdenciário ele é muito amplo, né? Então, como é que funciona essa parte do previdenciário vindo de pessoas assim difíceis, né? Porque para mim, gente, sério, às vezes quando a gente pensa em pessoa ranzinza, a gente só pensa num senhor de idade e tudo, e a gente tá vendo que muitas pessoas estão adoecendo,
né? O que você tem visto mais no perfil do previdenciário agora? Olha, eu tô recebendo, eu até depois quero falar sobre a humanização da advocacia, mas tem muito a ver. Eu tô recebendo muita gente entre 30 e 40 anos, que vamos dizer que é a idade mais produtiva, né? Eu diria que dos 30 aos 50 nós estamos na idade mais produtiva. Pessoas que estão com problemas psiquiátricos, às vezes por traumas familiares e tal, mas muitas vezes por traumas profissionais. Eu tô com um caso que a pessoa teve um problema no trabalho e isso gerou nela um pânico que ela não consegue se imaginar voltando para o trabalho. E é muito complicado, né? Realmente é muito. A gente tem que ouvir bem a pessoa. Eu até, por exemplo, tenho um caso que a pessoa falou: olha, o INSS me deu o benefício até o dia da minha perícia, mas eu não tenho condições nenhuma de voltar para o trabalho. Ela tinha conseguido mais um atestado de 120 dias, ou seja, não é um atestado qualquer. E aí eu chamei ela para o meu escritório, porque eu atendo muitas vezes online também. Muita gente, até quem mora mais distante, então eu faço muito atendimento online. E nesse caso ela morava longe, eu falei, vem aqui me ver, porque eu falei, que depressão é essa, né? É complicado, né? E a pessoa veio com um esposo. E aí os dois começaram a conversar. E aí eu entendi, é uma pessoa que é serviços gerais, ela trabalha com limpeza, só que ela tem um problema de psoríase. E aí, o que acontece? Ela tem toda uma... Ela é uma pessoa que é difícil para ela, porque ela não pode ter contato com todos os alimentos, nem com todos os produtos. Então, em algum momento, ela teve que se ausentar para comer separado, questões de alimentação dela, e foi chamada a atenção. Só que por trás disso tem todo um trauma, porque ela já teve muitas feridas, muitas coisas. E essa palavra, psoríase, aí tem um outro nome lá, vou passar vergonha agora se eu tentar falar. Ela tava numa frase dentro de um negócio. Eu falei, mas como é que você sabe? De repente ela tira da sacola de documento, que é assim, né? Aquele saco cheio de... Ah, tem um laudo aqui. Então aí a coisa mudou de cenário totalmente, entendeu? Ela é uma pessoa que ela vai precisar, ao meu ver, se eu, né, entendendo, a gente tá correndo atrás, mas ao meu ver ela vai precisar de mais um tempo, mas ela vai precisar de uma readaptação profissional. Porque ela é uma pessoa que não vai poder ter contato com muito produto químico, então ela não pode trabalhar com limpeza. E isso acontece socialmente em todos os níveis, E aí, só pegando um pouco do gancho que você falou, doutora Larissa, do direito sistêmico, o que eu fico pensando? Que a gente tem que se humanizar até em relação ao INSS, o servidor que está lá do outro lado. O que as pessoas fazem? Elas pegam aquele tanto de documentos, jogam no sistema, pegam aqueles modelos de pedido administrativo, que são de 10 páginas, que não tem nada a ver, jogam lá e o servidor que se vire. Não, gente, ali atrás tem um servidor. Ele é ser humano, entendeu? Ele estudou, ele não é uma pessoa leiga. Então, bota uma coisa objetiva, escreve de forma humanizada. Olha, o meu caso é este. Eu tenho este problema. Não precisa repetir 2 vezes, tá escrito ali, entendeu? Isso vai dar pra gente velocidade, celeridade, humanização em todas as partes. Outra coisa que eu vejo muito, o INSS oferece acordo muitas vezes. Quando ele vê, a perícia foi favorável, ele vê que ele já vai perder, ele já oferece o acordo. O acordo é bom, tá calculado, vale a pena, aceita o acordo e vamos embora. Não vamos esperar um juiz defender, que é o que você falou, Sim. né, doutora Larissa? Quando a gente vai jogar para alguém, o que a gente está fazendo? A gente está tirando a responsabilidade da gente e a gente está jogando para um terceiro decidir. O que for possível em ambas das partes, seja até Estado, né? Se possível, né? Porque o Estado é mais difícil. Quando puder, vamos fazer essa composição, né? Porque um terceiro decidindo, ele vai decidir da forma dele, né? E para o advogado trabalhar de forma sistêmica é muito mais caro para ele, porque dá muito mais trabalho, entendeu? É muito mais fácil se eu pegasse um modelão aqui, viesse aqui, falasse a pessoa, eu pegasse um formulário, sim, não, ia lá. Não, calma aí, cada um vai ter uma necessidade diferente. E para isso que eu acho que o direito vai caminhar. E advogados como nós não seremos substituídos, né, pela inteligência artificial ou por nada, porque é saber pensar soluções e não
só fazer manuais, né? Não, É isso. E eu vou te falar, o direito previdenciário é algo que eu tenho estudado um pouquinho, né? Até mesmo para poder ajudar as mães a dar um norte para elas e tudo, né? Tinham doenças que até há pouco tempo não estavam no rol, né? Que era abraçado pelo INSS. E eu vou até fazer um parêntese aqui. A gente acabou de perder a deputada Amália Barros, né? Que era uma pessoa com deficiência. Ela era monocular. E ela conseguiu nos ajudar em uma das causas nossa, que foi o Enzo, né? Que foi um menino que ele também é monocular. E ele teve a prótese monocular dele graças à Amália, né? E aí eu falo assim, claro que a O gente... Enzo da Maiara? Isso. Hum. E aí ele teve a prótese dele, né? Foi tudo muito rápido, assim, né? A gente até. Eu entro muito nessa questão, gente. Vamos fazer o hoje. Por isso que eu tô falando, eu vou lá tomar café, amiga, e vou mesmo. Porque eu fiquei com aquilo pensando, não no sentido de remorso, porque remorso é quando você não faz porque você não quer, né? E a Amália, eu liguei num dia, né, pro Vitor Pessoa, que era o assessor dela na época. O Vitor, não, vem aqui e tal, a gente vai conversar. No dia seguinte eu conversei com ela. No outro dia já estava com a passagem comprada, hospedagem comprada, tudo certo, assim, ó, janeiro vocês vão lá e vão fazer. A gente, oi, como assim? Já? Então, assim, tudo já certinho, que era o tempo que a clínica tinha disponível e tudo. Gente, como a gente perde não tendo pessoas facilitadoras? Então, você que tem algum processo e tudo, de vez ser uma coisa, sabe, difícil, falar, mas eu vou fazer mesmo para provocar a pessoa. Eu penso muito o quanto a gente às vezes quer dar o veneno pro outro, mas a gente tá tomando, e eu acredito muito nisso, né? O quanto a gente pode facilitar, e pessoas facilitadoras facilitam a vida, Com né? certeza. Ah, mas eu não gosto da pessoa, eu quero ferrar com ele, porque ele foi um péssimo chefe. Gente, resolva o que você vai resolver, e o direito, ele tá aí para isso, né, para poder te dar aquilo que lhe é justo, né? Então não queira, né? Por isso que tinha aquela máxima, né? Olho por olho, dente por dente, porque não era para você, se tirou um olho, arranca um olho também, tira. E as pessoas não, né? Elas estão querendo tirar ações ali, porque ele tem dinheiro, eu vou tirar muito, né? E hoje o juizado, ele entende isso até mesmo como um aproveito, né? Sim. Que é um enriquecimento Ilícito. ilícito, né? Então as pessoas precisam entender. O direito, ele tá ali para poder te ajudar, mas não abuse também. E eu vejo muita gente querendo se vitimizar, muita gente filmando, acontece qualquer coisinha, tá filmando e não sei o quê, criando situações para que o direito seja exercido. E eu acho que trazer humanização, trazer um olhar do advogado, da advogada, para calma aí, então vamos sentar. Olha uma coisa que você já procurou ver, né? Que você já vai poder ajudar de uma outra amplitude quando a pessoa senta e coloca as cartas na mesa, né? Porque é ruim. Eu vejo que acho que a pior parte do direito é você defender uma pessoa que vai te jogando as coisas aos poucos e não fala toda a verdade, e você fica assim. E olha, puxando um pouquinho, é um desafio para nós como profissional. Às vezes nós atendemos o cliente, nós sempre fazemos o primeiro juiz de valor do nosso cliente é o advogado, é o profissional. Então, o primeiro que tem que acreditar naquela situação somos nós, né? E a gente vai tendo, com o passar do tempo, a gente vai tendo um filtro, é engraçado, né? Já pega o radar, já vai na hora. E é um perfil, não sei se é uma coisa cultural, mas assim, acontece e muito. Do cliente, ele fala só até um ponto. Aí depois chega uma outra situação, ainda mais agora que a gente está tendo muito o BPC, quando vai fazer a entrevista, ele conta uma coisa para a gente, chegar lá na hora é outra. Então, assim, se o cliente ele não for transparente conosco, que estamos ali para defendê-los, para lutar para aquele direito para ele, não vai dar certo, porque a gente vai falar uma coisa e chegar lá é outra. Então, assim, e por mais que a gente converse, nossa, assim, é corriqueiro isso acontecer, sabe? Assim, então, é um pouco cansativo para nós. Então, assim, você tem que ser o mais transparente possível para o seu advogado. Para a parte boa e ruim,
Porque é ele que vai saber ali como manejar a informação. Agora, se conta uma história aqui, aí depois quando vai ver na realidade é outra, ou pega os documentos, né? Quando vai ver, é os outros, documentos falam por si, né? Mais fácil. Por isso que eu falo, a gente tem que realmente olhar o documento. Mas muitas coisas vão depender da fala, né, da pessoa. E aí a gente vai ter dificuldade. Tem uma dificuldade, né? E é uma coisa que, assim que vocês chegaram, né, eu já cheguei já falando pra mãe, não, vamos falar, vamos sentar, vamos colocar aqui. Falei, não, é assim, 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 essa aqui é desse jeito, isso aqui é desse jeito, porque eu tento conhecer as pessoas a fundo. Se você não quer me dar informação o suficiente, eu não consigo trabalhar com você. Eu tenho aqui pessoas que quiseram fechar, apoio, não sei o quê, de ajudar financeiramente o projeto. Eu falei assim, só que você não fala o que você de fato quer. Não consigo trabalhar dessa forma. Mesmo o projeto podendo ganhar algo, eu falei, eu não quero. Prefiro continuar sem. Porque é uma dor de cabeça que, eu falo, é uma das coisas que me distancia um pouco do direito. Porque, assim, o que tá ali no papel, muitas coisas me agradam, né? Mas quando eu tenho certeza que vocês tiveram esse choque, quando saíram da faculdade, foi, né, para uma audiência e tudo, porque você fala, cara, como é que a pessoa foi capaz de mentir para mim, que tô defendendo ela e tudo? Então, eu tenho casos que eu tentei ajudar as mães, e eu falei, ó, faça isso, isso, aquilo, porque isso aqui é o correto a ser feito. A pessoa foi lá, tentou fazer do jeitinho dela, quase que foi processada de volta. Eu falei, eu avisei, entendeu? Então não foi por falta de aviso, porque a gente vê o que pode ser feito ou não. Então eu falo, primeiro, você não precisa entender de direito, você precisa entender de bom senso. Né? Então, assim, o cara bateu no meu carro, foi lá e é 12 mil reais, tá? É 12 mil, mas como é que foi a situação? E era o que você estava falando, como é que é, né? E vocês estavam falando até questão de condomínio e tudo. Eu não sei se vocês viram recentemente uma mulher que foi entregar o apartamento e aí foi tudo negado, as paredes tudo pintadinha. Ao nosso ver, estava tudo certinho. Depois a mulher veio com a caneta riscando o apartamento inteirinho. E aí ela arriscou e tudo. Só que depois teve aquele contraponto, porque todo mundo caiu matando em cima da imobiliária. Mas você precisa ler as coisas. Se te mandou entregar com uma parede branca, é branca que você tem que entregar. Ah, mas é branco gelo. Não, você tem que. O que está escrito é o que vale. Né? Então, eu tô vendo muito esse boom de questão de condomínio, muito processo condominial, né? Aqui na Ocidental vai ter um evento condominial, que no Valparaíso também está previsto nesse sentido. E eu acho muito louco, cara, porque é umas coisas que a gente fica assim, gente, é só bom senso. Depois avisa que a gente já chama o Dr. Rui, lá no nosso escritório, ele atua especificamente em direito imobiliário e condominial. Não é a minha área, eu ajudo, às vezes, ele por tabela, mas ele que atua mesmo nessa parte Vai de ter, direito eu vou te mandar condominial. depois. Até o Júnior Prado aí, Júnior, depois me manda aí. Eu esqueci o nome agora do evento, mas a gente vai estar lá, o Projeto Incluir. Ah, que legal. Vai estar lá Fala presente. direitinho, aviso, doutor. Vai ser lá um deles é lá na Unidesc, o outro é o Dr. Gustavo Siqueira, vai nos ajudar também. A gente vai ver ainda como é que vai ficar, mas aí eu passo para vocês. E eu venho aqui passar para vocês também. Larissa, eu queria saber, você é tão nova, né? Foi nomeada como presidente da Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB de Águas Claras, né? Muito me orgulho, a minha amiga tá lá na presidência, e eu acho isso um máximo, você vê as pessoas galgando ali, né, para poder crescer mesmo e ter o seu nome reconhecido. E eu acho que você já tem feito isso no passado da sua carreira, né? E eu queria entender como que foi que surgiu essa questão da comissão para você. Eu vou desmembrar por partes, né? Então, antes de ser advogada, eu trabalhei quase 10 anos numa empresa, eu era executiva comercial, então eu já tinha esse olhar de empreendedor, para a empresa. Então, quando eu peguei a minha OAB, que eu comecei a advogar, eu não me vi em outra área, a não ser aquilo que eu já atuava, que para mim já era familiar. Só que eu sempre tive um olhar entre o empresário e o trabalhador. Então, assim que eu peguei a minha OAB, eu entrei na comissão, falei, vou para a Comissão de Direito do Trabalho, e eu sempre fui um membro inquieto,
isso é de mim, essa inquietude. Então, eu já, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lá, e sempre tomei à frente, assim, ajudando, na época, o presidente era o doutor Leonardo, que agora ele está na diretoria lá da OAB. E, assim, antes mesmo ele falar, ó, vamos fazer isso, dava ideias dos projetos, das coisas que iam acontecendo, e eu acho que essa minha inquietude ele viu. Ele falou, olha, essa aí, ela não consegue ficar quieta, então é ela que eu quero. Aí, quando foi ano passado, teve um outro advogado que assumiu a presidência, e por questões, ele estava fazendo mestrado, enfim, ele não estava conseguindo caminhar com a comissão. Então, ano passado, mais ou menos novembro, dezembro, o doutor Leonardo me liga e fala, doutora, eu não consigo pensar para outra pessoa para assumir a presidência, a não ser você. Você aceita esse desafio? Eu falei, na hora. Falei, vamos embora. Falei, olha, vamos. E aí, o que que eu fiz? Falei, posso escolher minha diretoria? Ele pode. Entrei em contato com membros que eu já sabia que eram pessoas que trabalham. Então, hoje, nós estamos com o doutor Miguel Galdino, que é o meu vice-presidente, o doutor Max André, que é o secretário-geral, e a doutora Cláudia. Entrei em contato com eles pessoalmente, antes de fazer uma reunião com a comissão, me reuni com eles, alinhamos todos o projeto do ano inteiro, seja reunião ordinária, seja os eventos que nós íamos fazer. Então, a gente já foi com todo o esboço já pré-programado para a gente conversar com esses membros. Assumimos em fevereiro, alguns novos membros tomaram posse agora em fevereiro também. E desde a primeira reunião, a gente falou, olha, esse ano nós vamos trabalhar. Então, nós estamos agora, março, abril, maio, terceiro mês, nós fizemos 4 eventos, mais 2 reuniões ordinárias, amanhã vamos ter outro online, final do mês vamos ter mais um evento na Rádio Justiça, e meu lema é, vamos trabalhar, então assim, e outra, trabalhar para a comunidade. Então, dia 1º de maio agora, no Dia do Trabalhador, falei, a gente precisa estar em contato com o trabalhador. Então, montamos uma tenda no metrô de Águas Claras, que nós assistimos lá, a nossa jurisdição é Águas Claras. Então, advogados, trabalhistas, prestando assessoria jurídica gratuita para o trabalhador. Atendemos mais de 30 pessoas que estavam com dúvidas com relação ao seu contrato de trabalho. Muitas empregadas domésticas também. Às vezes a gente não tem aquele olhar e é uma necessidade muito grande ali de Águas Claras, né? Então, assim, tivemos a parceria com a OAB seccional, que monta a tenda, entregamos brindes e conversamos não só sobre direito do trabalho, a gente acaba sempre esbarrando em outras áreas também. Então, foi um evento muito bacana. Semana passada, estávamos na Rádio Justiça, falando também ainda sobre o direito do trabalhador. Então, esse mês eu falei, pessoal, a gente não tem um dia trabalhador, vamos fazer um mês do trabalhador. Então, a gente está no mês do trabalhador. Então, no final do mês, a gente acaba o nosso último evento aqui na Rádio Justiça. E em abril, fizemos um evento sobre saúde e segurança do trabalho. Convidamos o juiz do trabalho da 10ª região, né, aqui que é de Brasília, ele é da 21ª Vara, o João Otávio. É uma graça, uma sumidade, foi um evento muito bacana. Trouxemos uma empresa que cuida dessa parte de RH, dessa parte de segurança e saúde do trabalho também, e um perito que trabalha com o João Otávio. E ele é uma sumidade, esse perito. O currículo dele, acho que a gente ia passar o podcast inteiro falando dele. E, assim, trouxe vários exemplos muito interessantes, né? Inclusive um acidente de trabalho que aconteceu aqui na Ceilândia, ela trabalha uma terceirizada, foi fazer uma limpeza de um telhado e caiu numa escada de 4 andares. Nossa. Então, assim, e aqui perto, né, a gente não tem noção. Então, assim, qual a importância dessa empresa olhar para esse funcionário, a utilização de EPIs? Então, assim, envolve muita coisa. Então, voltando para o tema, como que eu parei aqui na presidência dessa comissão, acredito que essa minha inquietude, eu tenho isso para a vida toda. Acho que é um perfil nosso, a doutora Manuela compartilha muito isso comigo também. Eu tenho essa ânsia de fazer mais, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo, a minha cabeça, eu tô aqui, eu já tô pensando em vários projetos, a minha vida sempre foi assim. Então, assim, eu tenho projetos não só para o meu escritório, que é o que eu falo muito com a minha irmã, que eu falo, olha, a gente tem que gerar empregos, a gente quer crescer como sociedade. O que a gente pode fazer hoje para ajudar a nossa sociedade, a nossa comunidade? Eu não quero ser só mais uma pessoa, entende? Assim, eu quero literalmente fazer a diferença. Deixar um legado, né? Sim, estar nesse projeto, inclusive, é isso. Então, acredito que o convite veio justamente por isso, vendo do trabalho, vendo dos meus posicionamentos, a forma que conversa. E outra, olha que interessante,
nas reuniões ordinárias da nossa comissão, a forma que, inclusive, a gente organizou a reunião foi de círculo, porque a primeira coisa que eu falei, vamos nos apresentar. Eu já estava 2 anos na comissão e eu não conhecia o que aquele outro colega trabalhava. Então, descobri advogados que atuam em penal, previdenciário, condominial, outras áreas que às vezes a gente não escutava aquele outro. Então, ele se sentiu pertencente. E eu falei, gente, está todo mundo de igual, aqui não tem hierarquia, não tem nada. Vamos juntos. Eu falei, eu quero pessoas que estejam comigo em um propósito, que é trabalhar e vamos fazer a diferença. E tá fluindo, graças a Deus, tá dando tudo certo. E isso é a diferença de um líder, tá? Líder é assim, a gente não quer uma posição, uma cadeira para poder mostrar para a sociedade, né? A gente quer fazer a diferença. E eu falo muito isso, gente. Todas as vezes que as pessoas falam assim, cara, o projeto Inclui trabalha com muita coisa. Tá, a gente trabalha com muita coisa, mas é porque a gente quer deixar um legado. A gente quer que as pessoas façam aquilo que não está sendo executado. Né, que o poder público deveria estar fazendo, né, qualquer um poderia estar fazendo, então a gente está dando opções. Então, quando a gente vem e mostra para a sociedade o que fazer, isso é muito bacana. E eu também tenho uma outra presidente aqui, né, gente, hoje é a nossa realeza. Nós temos aqui, né, a Manuela, a doutora Manuela, ela é presidente da Comissão de Direito Humano da Comissão de Águas Claras. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona essa questão da Comissão do Direito Humano, porque assim, a gente ainda tem muito aquela questão de até quando é o direito humano, e é aquela pergunta que todo mundo faz, gente, não vem com hipocrisia falar que você não faz. E a gente pergunta assim, aonde é o direito humano e aonde é o direito dos manos? Porque todo mundo quer entender o direito humano vai ajudar quem? Né? Porque, por exemplo, já teve situações que eu não soube se aquilo que eu precisava era uma situação de direito humano, né? Então, eu já vi muita atuação dos direitos humanos para os presidiários, para as pessoas, né, do crime. E aí eu falei assim, gente, será que é só isso? E eu quero tirar um tabu meu aqui, que o direito humano vai atuar para a humanidade, porque para mim o nome já é autoexplicativo, né? Eu acho que um dos nossos desafios, primeiro é engajar. Vou até contar aqui a história minha nessa comissão. Eu vim, né, fui formada na Exatas, então minha primeira formação foi na engenharia mecânica, e eu sempre gostei muito de objetividade. Eu queria que 2 mais 2 é 4, então tudo vai ser assim. Inclusive, quando eu estava na faculdade, falei, agora eu tenho que fazer meu TCC, né? E aí, qual que era a minha teoria na minha cabeça? Porque eu trabalhava com previdência privada complementar, é uma área muito específica, eu fazia cálculos. Então, eu fiz a minha faculdade fazendo esses cálculos, né? E aí, eu lia processos de 20 anos, aqueles com 20 volumes, cada um com 200 páginas. Resumia esses processos e transformava eles numa tabela, em números, né, em cálculos. E tinha que procurar, mas recebeu aqui, recebeu aquele tanto, soma um, subtrai. Então, minha vida era muito isso. Então, falei, beleza, o que eu quero estudar para essa monografia? Já sei. Eu quero aprender uma forma, qual é a técnica de interpretação dos juízes. Que legal. E aí, olha que interessante, olha, eu vou contar desse caminho que eu acho que vai ter a ver com direitos humanos. E aí, eu falei, beleza. Tinha acabado na época, né, a gente estava com essa história, o novo CPC, né, o novo Código de Processo Civil, ele foi mudado, foi alterado. Tem até uma piadinha que eu tenho a ver com o começo do seu podcast das mulheres, né, os professores na época, né, de processo civil falavam, gente, antes... no direito só tinham mais homens. Então, como é que funcionava? A gente tinha um processo de conhecimento, fecha a caixa. Um processo de execução, fecha a caixa. E aí, quando vieram as mulheres, elas começaram a influenciar na legislação, eu falei, não, o processo vai ser um só, a gente vai resolvendo tudo num processo só. Que é a alteração, né, do CPC, para quem é mais antigo, vai saber dessa história. E aí, tem o artigo 489, o parágrafo 1º, que ele fala assim, da fundamentação da decisão judicial. E ele falava quais os elementos que uma decisão judicial tem que ter. Eu comecei por aí, eu falei, beleza, vamos atrás desses elementos e tal. Encontrei um professor maravilhoso. E esse professor, ele me deu uma literatura que eu consegui entender, inclusive, como a gente importou mal
os princípios alemães de interpretação constitucional. É meio maluco, eu não vou nem entrar muito no mérito todo, mas assim, o que acontece? Ao final de tudo, dissecando tudo, eu fui ler Gilmar Mendes, eu li bastante. Nossa área, né? O direito, ao final, é um ato de poder. Então, no final, a decisão, ela vai ter um pouco de quem vai estar no poder no momento, entendeu? E isso é dito no livro do Gilmar Mendes, do ministro, muito bem colocado. Quando ele vai falar dos princípios, ele deixa isso. Então, a gente realmente tem um ato de poder. E aí vamos para os direitos humanos. Nesse momento, o que eu entendi? Que não vai ter uma fórmula da interpretação da decisão judicial. Porque eu achava assim, eu vou ser técnica o suficiente para certos problemas, eu resolvo tecnicamente e pronto. Não então... É assim. Na própria questão dos direitos humanos, né? Vamos, igual você falou, os direitos dos humanos. Existe uma igreja presbiteriana que tem um projeto que eu descobri dentro de Águas Claras. Que existe um advogado que trabalha, o Dr. Éder Fiol, ele trabalha na área de tribunais do júri, e ele faz um trabalho de recuperação de detentos. Olha que legal. Complexo. Então, eles trabalham através da religião, claro, porque tá ali dentro, eles dão educação e tal, e tentam reintegrar esses detentos à sociedade. Existe também uma empresa que eu conheci em Águas Claras, que é um lava-jato, que ele só contrata ex-detentos. E ele é o dono, um dia ele estava conversando com meu marido, ele falou, olha, eu nunca tive problema nenhum com um funcionário. Os caras estão extremamente gratos, mas por quê? Ele vai até os presídios, ele faz esse trabalho. Então, assim, existem... por que eu comecei esse assunto? Existem muitos pontos em que a gente tem que buscar não ter aquele ponto assim, ó, isso aqui só sai coisa ruim. De repente sai uma coisa boa, entendeu? Uhum. Então, assim, eu falo isso porque aí começou a Comissão de Direitos Humanos, lá tinha meia dúzia de gato pingado, eu falei, que essa comissão é o quê? Falei com o presidente, não, olha, a gente está estudando e nosso objetivo é dar educação. O que são direitos humanos? É o que você falou. Eu acho que até um ponto hoje filosófico, porque... Nós estamos num momento aí social em que a gente está muito assim, uns falam, o Estado tem que me dar tudo, e outros falam, o Estado não tem que dar nada. Nós estamos nos dois extremos, né? E só o conhecimento vai dar pra gente essa flexibilização, porque não vai ser nenhum lado, nenhum outro, entendeu? Então, assim, estamos na comissão, a comissão tá... Tô precisando de membros, gente. Quem quiser participar aí. E o que é interessante, não precisa ser advogado. O membro pode ser ouvinte. O advogado que ele vai opinar e tudo mais. Mas assim, se você quiser só participar, você pode participar de um projeto. Participar, exatamente. Sim. Legal. E a ideia do projeto é realmente a gente trazer essa questão da educação. A gente está montando um grupo para escrever sobre direitos humanos, o que é, até onde vai, o que é garantido. Hoje nós estamos com um Ministério dos Direitos Humanos, que eles estão fazendo algumas audiências, eu fui me informar, então a ideia é que a comissão participe dessas audiências, se posicionem, porque é ali que a população participa do Estado e começa a, de uma certa forma, plantar as sementes aos quais ela acredita e transformar as decisões que são atos de poderes em realidade, né? Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que quando eu escutava com mais frequência isso no tempo do Facebook do que agora no Instagram. Não sei se é porque eu mudei o foco, mas enfim, que eu escutava muita gente falar assim, bandido bom é bandido morto. E essa não é uma frase que eu me agrade, não acredito nisso. Para mim, um bandido bom é um bandido recuperado. Porque a partir do momento em que você resolve o problema, eu penso agora na parte cristã. O inimigo, ele quer soldados para ele. Então, se você recupera uma pessoa, cara, o inimigo vai tremer, mas aquela pessoa foi recuperada. Aquela pessoa ali tá com Deus. Jesus, ele teve os seus discípulos, pessoa tudo muito torto. Então, esses eram os amigos de Jesus. Eu falo muito essa questão dos direitos humanos, eu ainda tenho alguns dedos com os direitos humanos, porque eu vim do Rio de Janeiro. Morei um tempo no Rio de Janeiro, e lá, de verdade, é claro que a criminalidade que tem lá não tem aqui. Mas lá, o direito dos manos prevalece.
da polícia não poder prender a pessoa, gente, do policial ir lá prender no dia seguinte a pessoa que tava cheia de arma, cheia de tudo, droga, tá na rua. Tipo assim, como? Sabe? Da sociedade pegar os bandidos e colocar assim, não, mas ele é um menino bom, ele só batia e matava, mas ele ajudava aqui a comunidade. Não, ele era uma pessoa horrível, mas aqui dentro. Então, assim, e aí, todas as vezes que a gente via reportagem que os direitos humanos vinham atuar, era no sentido de você não poderia ter feito essa prisão dessa forma, você não poderia. É sempre penalizando o policial. E aí eu ficava assim, eu falei, gente, mas o direito tá realmente virando direito dos humanos. Então, assim, é claro que eu não tenho acompanhado de forma ativa como funciona aqui no Goiás e Distrito Federal, mas no Rio de Janeiro, gente, é uma terra sem lei. É uma terra sem lei. E aí você vê, eu lembro que teve uma advogada que era cliente do meu marido. Meu marido é pedreiro. E aí eu falei assim: aqui. Na época eu tinha colocado no meu status do WhatsApp. E aí eu coloquei lá assim: que a pessoa que, por exemplo, ele foi lá e roubou um carro. Ele foi preso, ele vai trabalhar para ter a estadia dele lá dentro e pagar aquele bem para aquela pessoa. Ponto. Aí a pessoa, uma advogada, me respondeu: mas todos eles são trabalhadores. Eu falei, me fala uma porcentagem hoje do sistema penitenciário de trabalhadores que estão lá dentro. Ela, 90%. Falei, 90% são trabalhadores? Falei, isso, você tá falando sério? Ela, é. Quando foi de noite, o Comando Vermelho entrou onde eu morava. Foi tiro para todo lado, foi gente morta, gente matando criança na frente, matando pessoas na frente de crianças. Aí eu falei assim, seus trabalhadores entraram aqui. Ela falou assim, não, deve ter sido a polícia que matou. Então, tipo assim, eu nunca tive essa visão da polícia tão... Eu trabalhei no setor policial sul, no BRB. Gente, eu sempre tive a polícia como uma autoridade que vai me ajudar, que se eu precisar, que eu vou ligar e tudo. E aí eu comecei a ter um pouco disso, né? De tentar entender. Porque, assim, hoje o que tem de índices de policiais se suicidando e tudo, eles estão ficando doentes porque eles não podem nem mais atuar. O que bombeiro e policial era a profissão de herói, né? Hoje não. Que se fizer isso, não sei o que, tem gente peitando policial rodoviário, o que for. Então, por isso que eu tô perguntando essa questão dos direitos humanos, porque é algo que eu quero muito trazer para vocês, essa abordagem, porque eu quero muito ter orgulho e falar assim, gente, olha só, o direito humano está atuando aqui para a humanidade, não é só para um grupo específico, que são dos presidiários. Porque eu acredito sim, se você tem um sistema penitenciário bom, que vai dar uma profissão para ele, ser marceneiro, pintor, ele vai voltar, ele vai estar ressocializado. É verdade. Né? Então, isso que esse grupo de direitos humanos pode abordar muito é nessa questão, né? Porque a gente quer muito que as pessoas ajudem, que as pessoas vão lá, que tenha essa sensibilidade, que tenha a humanidade, né? Então, assim... Mas assim, a abordagem, ela vai um pouco além. É o direito das crianças, o direito do adolescente, que tem muito a ver com o projeto, o direito dos idosos também, entendeu? Seria um limite mínimo existencial. Qual é o mínimo existencial que as pessoas precisam, independente da situação que elas estão? Então, a questão do presídio é um embate muito grande mesmo, e é complicado, porque a gente já tem um problema das milícias, né? Aí a gente ultrapassa. E o que acontece? A corrupção, a milícia, ela entra em todas as searas. E até uma cultura, né? Ali já está enraizado, né? É uma cultura. Então, assim, é muito mais complicado. Mas o que eu entendo que hoje, dentro da nossa realidade, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E nem sei se eu acho tão ruim, porque, assim, graças a Deus a gente está aqui desse lado, por enquanto, né? Mas é um pouco de mostrar para as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que a gente tem que fazer isso e acho que toda a sociedade precisava. Crianças que sofrem abuso infantil, elas normalmente sofrem dos pais, de um tio. Então, é preciso fazer um trabalho educacional nas escolas.
Uhum. Para quê? Para que ela saiba, olha, existe o conselho tutelar, você pode, através da sua professora, ter essa proteção, e ela tem que ser estratégica, ela não pode ser uma proteção qualquer, mas a criança precisa saber que isso não é certo. Porque hoje as mulheres estão falando mais sobre isso, graças a Deus. E tem muita mulher que era criança e não sabia que isso era certo, que era errado, porque ela nasceu nessa realidade de abuso. E ela Que vai a mãe era descobrir- abusada também, que a avó também era. E ela vai descobrir que ela era abusada quando ela já está adolescente. Então, assim, isso é uma realidade dos direitos humanos que a gente precisa atuar. Que bacana. E das igualdades também, né? Sim. Eu vi uma reportagem na TV, eu nunca vejo TV. Eu vi uma reportagem 10 segundos na TV assim. A mulher que fazia ela. Pequenas empresas, grandes negócios. Ai, eu adoro. Ela Gente, eu acordava de madrugada, eu era criança e acordava. Eu gosto. E ela falando que ela era especialista em maquiar noivas negras. E ela falou, sabe qual o maior desafio? Porque nós nascemos negras, nós nascemos para acreditar que a gente não é bonita. Cara, isso me deu uma dor na alma, assim, porque eu falei, e é uma verdade social. É. A gente tá transformando, hoje o mundo tá melhorando, a gente tem que olhar o lado bom. Mas são coisas que a gente precisa lutar, porque a ideia é que exista uma igualdade, mas ela não existe. Não adianta tampar o sol com a peneira, não existe. Sim. Então, que a gente pelo menos fale sobre esse assunto, entendeu? Que a gente pelo menos estude. Olha, nossa comissão de direitos humanos é a comissão de hoje, somos leigos no assunto, vamos estudar e vamos aprender, mas a gente precisa dar passos para avançar até na nossa postura, na nossa linguagem, é muita coisa para evoluir. Eu vejo muito assim, eu não sei se vocês têm visto caso ou outro de você pegar domésticas que estavam presas, encarceradas nas casas por anos. E aí a pessoa fala assim, já teve a abolição da escravatura, mas aí a gente vê pessoas análogas, né, à escravidão até hoje. E isso tá vindo assim à tona. Gente, eu falo, a rede social para mim só é boa para esse lado, para colocar coisas que não estavam às nossas vistas, né? E mostrar que ali pode ter um momento para poder atuar. Eu falo, por exemplo, dos direitos humanos daquela menina. Gente, eu achei muito legal a atuação rápida e certeira. Não sei se vocês lembram de uma menina que foi encontrada amarrada, que a madrasta pegava, cortava com alicate a língua e tudo. O Direitos Humanos atuou nessa causa, ajudou essa menina num grau, assim, que ela conseguiu na entrevista, já adulta, e aí ela falando que não pegou sequelas, né, que teve todo um trabalho psicológico, toda uma ajuda, uma orientação. Eu falei assim, gente, olha só que bacana, né? Então, assim, você como presidente, você tem uma missão aí gigantesca, né? Absurdo. É maravilhoso. Eu pergunto muito sobre isso porque a gente atua com os seres humanos, a gente atua com pessoas e tem muito a ver com as coisas que a gente vê, porque lá no projeto a gente atua com abuso sexual infantil, né, com violência doméstica, assuntos muito delicados que as pessoas não querem falar. E as pessoas estão deixando de falar o básico, né? E a gente precisa sentar e conversar e falar, gente, eu preciso entender qual é essa formação, né? E isso é muito legal, gente. Eu falo que o tempo que a gente puder aprender de um, de outro, é o essencial, né? E eu queria também agora saber, nessa jornada de vocês, né? O que tem sido mais de você falar assim, cara, eu me orgulho muito disso aqui, isso aqui eu consegui mudar, né? Ou seja, numa jurisprudência, ou algo assim que vocês abordaram já na jornada de vocês e que vocês têm visto e fala, cara, isso aqui vai ficar marcado para mim. E aí eu queria saber. Você, Manu, pode. Ai, é muita luta, viu? Eu lembro que quando eu comecei, eu falava, gente, mas as advogadas falam muito mal do INSS, né? Se você vê Instagram de advogada previdenciarista, ela sempre assim, ai, gente, o INSS. Porque realmente o embate nosso é com o INSS, né? E eu falava, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. Mas no final, a luta realmente é muito grande, porque a gente tem lá dentro muitos servidores, né?
e servidores. Então, a gente tem aquela pessoa que vai ler o que você fez e vai tentar entender e vai falar, ah, entendi. Ou tem gente que nem lê e já nega o seu direito, né? Eu, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho, que faz parte do meu dia a dia, é que eu luto muito pela gratuidade de justiça. Então, eu sempre consigo gratuidade de justiça nos meus processos. Aí fala assim, não, mas o cara, vamos pensar assim, mas o cara tem um salário de 15 mil reais. Por que ele vai precisar de gratuidade, Manuela? Vamos lá. A real situação. Ele vive com um salário de 15 mil reais. Tô exagerando, tá, gente? Tô indo para uma média alta. Só que vamos pensar que o nosso embate, ele é um embate de 3 milhões de reais. Se ele perde, ele tem que pagar o honorário, ele tem que pagar 300 mil reais. O que isso significa para ele? Mais de um ano de vida dele. E o que a gente fala sobre os direitos sociais? Quais são os meus direitos? Eu tenho direito à saúde, transporte, moradia, alimentação, educação, lazer, né? Que tá tudo lá no artigo 6º da Constituição. E aí, o que eu coloco normalmente? Eu faço, claro que eu vou analisar cada caso, tá, gente? Se eu achar que realmente não dá, mas a maioria dá, gente. Vou falar que a maioria dá. Eu vou explicar isso para o juiz. Então, eu começo assim, ó. Requeiro a gratuidade de justiça. Eu não justifico. Junto à hipossuficiência, porque é o que fala. Aí os juízes... Brasília é muito bom nisso, graças a Deus. Se for outros estados não são tão legais assim com a gratuidade. Depois que o juiz fala, não, indefiro a gratuidade, aí eu entro com essa tese. Eu falo, olha só, vamos pensar um pouco. Aí eu falo, as custas são tanto. A custa nem é tão alta assim em Brasília, tá, gente? Se fosse no Rio, minha amiga... São Paulo, né? São Paulo também é pesado. Aí eu falo, as custas correspondem a tanto. Se ele perder, ele teria que pagar tanto. Se ele tiver que ter esse risco de perder esse dinheiro, ele vai perder a coragem de lutar judicialmente. Então, para que ele tenha essa coragem, ele vai precisar da gratuidade de justiça. Que legal. Graças a Deus, por enquanto, estamos com 100% de vitória, né? A Amém. gente nunca sabe. Nossa, Anderson Silva aqui. Por enquanto, mas é claro, né? A vida vai nos mostrando. O direito todo dia é uma novidade, mas essa é uma parte no judiciário que eu gosto muito. Que bacana. E um outro ponto que eu tenho muito orgulho de todas as coisas que eu faço é que eu gosto muito de objetividade, é o que eu falei. Eu não choro no processo. E olha que eu tenho processo igual a história que eu contei da pessoa com depressão. Eu tenho pessoas, né, com questões aí de saúde de câncer e tal. Mas assim, a gente vai colocar o nome técnico, o pedido, o que a lei fala, objetividade, entendeu? Eu não preciso ficar chorando, não preciso. Por enquanto, a gente tá indo. Vamos lá, vamos pra luta. Não, isso é muito legal. E é uma visão que eu não tinha. Assim, lógico que eu não sou advogada, mas não tinha essa visão. Que legal, que legal. E você, Olha, Larissa? O meu divisor de águas, acho que foi o primeiro processo que eu trabalhei em conjunto com a minha irmã, que hoje nós somos sócias. E foi um processo muito grande. Primeiro que nosso primeiro processo em São Paulo. E era mais da área dela, que era uma área de inventário, só que era um pós-mortem, muito pesado, assim, envolvia milhões. E quando a gente pegou, na verdade, eu já vinha atuando de uma forma de parceria com outro advogado, não estava dando certo. E eu, por ser jovem advogada, eu ainda estava um pouco insegura, só que eu sempre tive essa ânsia de aprender. Eu falei, não, vamos tentar, vamos correr atrás e tal. A minha irmã já atuava ali com quase 8 anos de advocacia, mas ela sempre muito prudente. E todas as vezes que eu conversava com a minha irmã, eu vi o posicionamento dela. Eu falei, gente, ela é maravilhosa, ela precisa ir, pelo amor de Deus, né? Ainda mais que eu estava ali no meio de outros advogados, e eu olhava para minha irmã, um tesouro que estava ali, faltava ser lapidado para ela ir. E esse era até um empresário, olha que engraçado, porque como eu já vinha da área comercial, os meus primeiros clientes foram os meus clientes da minha gestão comercial anterior. E já gostavam do meu trabalho, eu sempre fui muito parceira e inclusiva, assim. Enfim, e ele já conhecia esse outro parceiro que tinha anos, e aí ele falou, olha, eu queria que você atuasse, tô com esse problema, e era um puta problema, assim, um processo dificílimo mesmo. Eu falei, olha, eu tenho uma advogada que ela atua em direito de família e a gente vai conversar com ela.
Liguei para ela, falei, irmã, peguei esse processo assim, 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 assim. Ela, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, vamos conversar com fulano de tal. Fulano de tal era um advogado que professor, já atua há 20 anos, e ele não sabia a resposta. Para mim foi lindo aquilo. Aí eu falei com ela, eu falei, você tá vendo? Ninguém sabe todas as respostas. Se a gente não sentar, estudar e correr atrás, a gente nunca vai ter a resposta de tudo. E o que a gente fez? A gente ficou, acho que mais de 15 dias, trabalhando até 3 horas da manhã. Eram tantos documentos, aquilo ali. E nós duas nos unimos, a gente viu que a gente tinha força de trabalho, de tudo. A gente fez 2 teses, assim, incríveis para esse processo. Dividimos o processo em 2. E, assim, foi... E sabe que você olhar para sua irmã e falar assim, caramba, ela é doida igual eu. Ela é workaholic, eu posso contar com ela. E foi aí que começou a nossa sociedade, porque assim, a gente estudou muito, a gente teve que organizar, eram muitos documentos, foi assim, um processo muito difícil, que tanto é que um advogado, que é um advogado muito incrível, já tem 20 anos na área e não sabia. E a gente olhando, não, a gente teve que se debruçar e assim, as duas, quando a gente terminou esse processo, nós duas ficamos doentes. Para você ter ideia, qual foi a nossa entrega? A gente ia dormir, sei lá, 3 horas da manhã, acordava 5, aliás, cochilava, e já, ó. E foi assim, então o nosso escritório começou assim, aí depois veio um processo de um construtor, mas esse especial foi o que nos impulsionou, porque aí a gente falou, não, vamos construir, dá para fazer, dá para contar, porque assim, o nosso nível de entrega, desculpa, foi tão imenso nesse processo que ele que nos impulsionou a tudo e o que nós somos hoje, né? Então, foi tudo uma construção. Depois veio um processo de uma construtora, que foi bem complicado. Nunca vem nada fácil, assim. E esses mais desafiadores, parece que se você falar, ai, não. Se você falar não, vem um pior ainda. Então, é melhor você enfrentar ele. Vai logo! Já vai logo. E hoje, para mim, assim, o que eu orgulho muito, além desse, que para mim foi um marco, que aí vamos trabalhar juntas, vamos construir nosso escritório, foi tudo que a gente está aqui hoje, é a forma que eu encaro a dissolução de sociedade. Primeiro, eu tentar trazer essa solução rápida, olhar para todos os problemas, e eu acompanho o meu cliente em todas as reuniões, inclusive quando ele vai contratar um contador, quando ele vai contratar um perito. O meu atendimento, e assim, se eu não conseguir, por exemplo, eu já agendei minha reunião para hoje à noite, que eu vou conversar com o meu cliente. Ó, não posso falar com você agora, mas daqui a pouco. Essa humanidade. Eu não gosto de estar nessa posição de superior hierarquicamente, porque eu sou. Não, eu sou seu advogado, eu estou com você. Nós vamos resolver juntos. E assim, e preparo ele para tudo que pode acontecer de pior. Eu não iludo, sabe, assim, ai, não, isso aqui é fácil. Não, não é fácil, a gente vai se deparar com isso. Porque se eu conseguir algo melhor, ele vai ficar muito grato a mim. E normalmente o que acontece? Meus clientes gostam tanto do atendimento que eles vão me indicando para o amigo, que indica para o amigo e volta. E assim, cliente de 2 anos atrás já está voltando, já está indicando. Então, assim, para mim é um resultado de um trabalho que está sendo bem feito, né, assim. Então, mas esse primeiro processo, ele foi assim, tão... uma entrega tão grande, sabe? Assim, e a gente, graças a Deus, a gente conseguiu. Aliás, ainda tá lutando ainda, que ele não finalizou, ainda pode ir para segundo grau. Mas, assim, pra gente, como profissional, até porque uma coisa é você conviver com a sua irmã, pessoa física, você ter esse contato. Outra coisa é você olhar ela como profissional, saber que ela tem a mesma garra e anseio mesmo, sabe? Assim, então, para mim, esse foi o meu grande marco e que eu tenho muito orgulho. Eu vou te falar, além de gostar muito do direito, né, é algo que eu falo assim, gente, eu tô aqui, na verdade, na outra ponta, né, sem ser da parte da advocacia, enfim, mas nós lutamos por políticas públicas, né? Então a gente tem que aprender muita coisa para saber se o que a gente quer é constitucional, se não é, se é viável, se é utópico, né? Então, assim, são muitas coisas e a gente tem que sentar e programar e ver e fazer. E normalmente as pessoas que me cercam, eu não sei porquê, 6 advogados me cercam, acho que é para todo mundo. Eu já ficar segura que se eu for tirar meu réu primário, eu tenho advogado demais ali para me defender. Que é a doutora Marli, né? A doutora Marli, ela é uma advogada muito respeitada aqui no Valparaíso. O meu advogado, o Mário Culura, o Gustavo Siqueira, né? São pessoas que vieram assim para poder ou chegaram agora ou já estavam na minha vida ali
para agregar e trazer valor com as coisas. E sério, eu acho que o advogado é uma das profissões que mais me inspira, né? E ver mais mulheres, né, no direito me inspira mais ainda, porque é como se a gente falasse assim, cara, chega, eu tô vendo que isso aqui não tá dando certo, então vamos ter. Hoje a gente só tem uma ministra, né? Então, assim, ainda é muito pouco, ela só é a ponta do iceberg, porque atrás tem muita, muita, muita mulher, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar um rumo melhor para o nosso direito. A gente ainda vê muitas abordagens difíceis de alguns juízes, né? Que, enfim, perdem um pouco a mão, né? Não, porque tem que falar comigo desse jeito, que se não for assim. Então, às vezes, a gente, né, não pode cometer erros, né? Não somos humanos, você não pode errar. E eu tento ser o mais humana possível, tento entender a pessoa na sua totalidade, né? Então, o que me trouxe, assim, para gostar do direito é justamente isso. De saber que existem formas e formas e formas diferentes, né? Eu mesmo tô com um processo que é uma jurisprudência. Cara, e eu vou falar para vocês, quando vocês for contratar advogado, manda tudo bonitinho, PDF com legenda, porque isso ajuda. Muito, é o sonho de todo advogado. Eu fiz isso para os meus 2 advogados e, por favor, só quero que ganhem, tá? Então, não... só isso. Só. Mas eu vou até fazer um adendo ao que você está falando, Elaine, que é o seguinte: existem juízes, né, desembargadores, que eles falam assim, é com relação ao decoro, que é esse comportamento formal. E existem outros, a gente teve um advogado que até na defesa dele, ele tocou um violão e fez uma música, como se fosse um poema. Então, assim, é uma humanização. Então, Que assim, legal. a gente ainda está nesse momento de transição. Então, tudo depende. Quando eu olho para o direito, tudo depende. Então, por isso que a gente não vem com uma receita de bolo, com nada pré-formatado. Então, a gente sempre escuta o caso concreto para a gente saber qual a melhor estratégia. E, inclusive, a gente vai ter que saber qual a decisão daquela vara, daquele juiz, como que ele tem se comportado. A gente tem esse olhar também, que, assim, a gente não tem controle de qual vara nós vamos cair, né? A não ser que seja já um processo que a gente faz ligação com outro, né? Do mesmo processo, mesmo causa de pedir. Dependendo, a gente faz a ligação. Mas se não, ele é automático. Então, você começa a olhar como que aquele juiz está se posicionando. Então, a gente já tem que transformar. Então, você entende que tudo é uma estratégia? Tudo vai depender de como... tem juiz que ele é super formal, tem outro que é super humano. Então, teve... até na palestra que a gente fez da nossa comissão, eram 2 juízes. Um tinha a mesma situação, um tinha um posicionamento, outro tinha outro. Então, assim, é muito complicado, né? Então, não tem nada pré-formatado. O negócio é você analisar aonde você está para você saber lidar da melhor maneira possível, né? Gente, e nesse papo maravilhoso que nós estamos tendo aqui, a gente ia falar mais e mais e mais, mas a gente foi, né? Eu falo demais, né, gente? É por isso que eu quis ter um podcast. Que é pra falar. Então, assim, mas eu tenho muito a agradecer a presença de vocês. Vocês foram, de fato, um presente na minha vida. Larissa, minha amiga, já há muitos anos. E eu falo que, pra mim, a amizade não é aquela pessoa que eu tenho que estar todo dia em cima e falando e tudo. Eu tenho todo tipo de amizade. Tenho amizade que eu vejo uma vez por ano, vejo a cada 10 anos e tudo, mas eu sempre entendo a pessoa. Ela é assim, ela gosta disso e tudo, e pra mim não modifica as coisas. E isso pra mim é o que mais me agrada, em ver, né, aquela menina se tornar essa mulher dona de si, que vai lá e faz as coisas, e tem pessoas boas por perto. Isso me agrada e deixa o meu coração muito feliz, porque quando eu vejo os meus amigos, né, ver que todo mundo tá seguindo e tentando encaminhar cada um no seu sonho, gente, pra mim não tem nada mais gratificante do que eu poder olhar e falar, cara, que legal. Que legal. E não só te respeito como amiga, te respeito como profissional que você é, que vocês são, porque agora você também é minha amiga e eu não quero nem Agora a saber. gente já é amiga. Desde a primeira hora. Porque, gente, sério, foi algo tão legal o nosso primeiro encontro, né? Da gente poder ter uma troca, de ter visões diferentes e falar, cara, não, esse aqui a gente pode, né, adaptar e ver o quanto nós conseguimos ser resilientes,
né? E conseguir ressignificar muita coisa também, né? Então, por isso que eu falo, eu gosto muito do direito e sentir que tem pessoas que realmente amam o que fazem, que estão ali para poder ajudar e defender a causa das pessoas é o que mais me agrada, né? Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Infelizmente, fala aí, gente. Olha, então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, amiga, pela sua vida, pela sua família, pelo seu projeto. Olha o que a sementinha que você plantou, olha onde você chegou e vislumbro aonde você chegará. Então, assim, eu tenho orgulho, eu sou sua fã, não me canso de falar isso para você, para vocês. Eu conheço a Elaine acho que 18 anos, é muito tempo, e ela sempre foi assim. A Elaine sempre o que ela pôde, ela tira dela para ajudar o próximo. E eu tenho muito orgulho de você. Então, quando eu vi o seu projeto, eu não poderia ficar quieta, não seria assim incompatível com tudo que eu acredito. Então, é uma honra de coração estar aqui com você. Eu acredito muito no projeto. Obrigada, Manu, também por ter aceitado esse desafio comigo. Tá sendo um desafio, é uma área nova para mim, mas estamos juntos. Eu vou me dedicar 100% o que eu puder fazer para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Então, acredito que nós temos um ponto muito positivo em comum, que é um profissional que olha com amor, com carinho, com dedicação, com atenção, cada processo, cada caso. Então, essa sinergia que nós estamos construindo, assim, acho que isso, eu tô vendo a magnitude que isso pode gerar, sabe? Assim, que já tá, olha só, em 2 meses o que a gente já tá construindo. Então, assim, é muito gratificante poder fazer parte disso tudo. Então, minha amiga, conte comigo. Doutora Manuela, conta comigo. Vocês também, família, eu tô aqui por vocês, tá? Para mim, é de todo o meu coração. Vamos fazer o nosso melhor e vamos juntos. Um grande prazer, viu? Tá aqui. Amém. Manu. Ai, gente, eu tô muito grata, muito inspirada por vocês. Vocês são mulheres maravilhosas. E você, minha amiga, você é uma embaixadora dos direitos humanos. Sim. E eu acho que é por aí mesmo, a gente lutar, acreditar. Eu tô muito grata por esse projeto. Eu tô aprendendo muito. Eu acho que a gente tem que humanizar a advocacia, sabe por quê? Porque também o advogado aprende muito ali, entendeu? Cada caso que a gente ouve, a gente aprende, a gente se desenvolve, a gente se transforma em alguém melhor para o próximo. Então, eu tô super realizada, né? Tô à disposição, feliz e muito grata pela nossa amizade. Agora eu sou amiga de vocês também. Juntas. E contem comigo também, pro que der e vier. Obrigada. Nossos arrobas a gente passa. Passa, por favor, claro. Mas eu vou deixar na Instagram. legenda também, tá, gente? Mas bom. pode falar. É @advogada Manuela Delgado. Qualquer Manu. coisa, Manuela Delgado, verdade. E o meu é @adv.Larissa Muniz. E, por favor, sigam a gente, né? As publicações que você está fazendo daqueles vídeos é no seu mesmo, né? Depende. É porque tem umas que vai pra comissão, só que da comissão eu e o Max que faz gerencia. Isso. Tá. Gente, os vídeos que a Larissa vem produzindo, eu acho sensacional falar deles, Não, que eles amiga. são da minha página mesmo. Ah, é da sua, né? Gente, ativos, né? Tão muito, excelentes. muito. Excelente. É objetivo, é rapidinho, né? Vai direto ao ponto e fala o que tem que falar. Eu tenho aprendido muito, também tem sido uma escola para mim de ir lá e ver. Vamos colocar isso aí toda semana, porque eu quero ver, que eu quero me formar em direito através de você. Não tenho tempo de fazer faculdade, não. Olha, em primeiro lugar, você já é uma advogada nata. Você só não tem um diploma, mas o seu olhar, as suas conversas, o seu posicionamento, antigamente, né, não tinha a faculdade em si, você já nasceu com esse nome, amiga. Aceita que ele é seu. Em segundo lugar, os vídeos é um projeto muito bacana. Eu tô me desdobrando para mantê-lo, porque é uma rotina, a gente tem que os nossos processos, tem agora as coisas do projeto. Eu não comecei os meus ainda por isso, mas eu chegarei lá. Então vamos seguir já para poder... E tem uma nova novidade até o final do mês. Eu fechei um contrato agora, vou dar aulas também de solução de sociedade, que é uma matéria que eu amo. Eu tenho assim, nossa, desculpa, não tenho outra palavra. Eu falo uma palavra até de baixo calão, gente, mas é um tesão. Eu amo direito de sociedade.
Porque eu amo estudar. É uma área que, assim, eu gosto, sabe? Assim, não tem outra palavra. Então, estou com esse projeto, tenho que entregar as aulas, que é videoaula, sabe? Então, eu acho que até o final do mês, não sei se eu vou conseguir, mas até meio do ano eu volto a gravar esses vídeos e vai dar tudo certo. Porque para mim também é muito bom, né? Assim, eu acho que é uma forma rápida de você interagir com os clientes, né? Com outras pessoas também, que às vezes quer só aquela informação pontual e você já consegue solucionar ali de maneira muito rápida. Sim, olha, de verdade, a gente está aqui com duas joias já lapidadas, né? E eu falo que isso para mim é de coração, me deixa feliz, feliz mesmo de poder saber que temos pessoas que é claro que a gente precisa do dinheiro para viver, mas que a gente sabe que tem pessoas que realmente amam o que fazem. Nós precisamos dessa humanização e nada melhor do que um olhar feminino para poder falar assim, calma, tá bom, meu amor, você pode ir, mas vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos... E essa parte que você falou do direito sistêmico, para mim, vai muito de encontro àquilo que eu acredito, não conhecia, né, mas é algo que eu vejo, assim, que realmente precisa, né. Mas a gente vai ficar por aqui, pessoal. Queria agradecer aos nossos apoiadores, nossos amigos, a vocês que vieram aqui hoje. E nós vamos falar daquelas pessoas que sempre estão nos ajudando para que isso se mantenha de pé, esse projeto maravilhoso. Um deles é a Agência Observe. Procura aí no Instagram, Agência Observe, tudo junto. Conhecer esses meninos maravilhosos que nos ajudam muito em vários quesitos. Então, vocês precisam conhecer essa agência de publicidade desses meninos. Gente, só vai lá, só vai. Que depois vocês me contam. E o nosso próximo é o Área Cowork, esse espaço maravilhoso para vocês fazerem network. Tem espaços compartilhados, tem espaços individuais, enfim. Gente, tem contabilidade, área média, tem tudo. Vocês vão encontrar todos os negócios num lugar só aqui no Área Cowork. E também a Way Clube de Negócios, que são esses jovens que têm umas sacadas geniais, ideias maravilhosas para o seu empreendimento. Às vezes você está com alguma ideia aí que você quer botar para fora, vem conhecer o pessoal do Way Clube de Negócios, segue lá no Instagram, tudo junto, Way Clube com B mudo, de negócios, tá bom? E o nosso próximo, Base Multicred. Gente, a Base é uma empresa que eu gosto muito, porque eu já fui corretora, né? A gente sabe que existem muitas empresas que não são idôneas, né? Que cometem muito golpe por aí. Então, se eu estou aqui, dando a minha cara a tapa, é porque eu acredito, eu confio nessa empresa maravilhosa. Então, se você precisa de consignado e adiantamento do seu FGTS, é só entrar em contato e dizer que veio pelo projeto Incluir. Tá bom, pessoal? E é isso, vamos ficando por aqui. Até logo, já voltamos com o nosso Pode Incluir. E um beijo da gorda!